1 ao verso 16. Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeedita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Essa é a palavra do Senhor, e por ela demos graças a Deus. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, ser que te amo, ser te preciso, me derramar, ser que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, ser que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, ser que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Boa tarde, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós ansiamos pela Tua presença, pela Tua palavra, para alimentar o nosso coração, a nossa alma nessa tarde. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Meus irmãos, eu quero começar perguntando quem estava nessa igreja, nesse horário, no culto da tarde, domingo passado. Levanta a mão. Domingo passado. Boa parte de vocês estava aqui. Dom Schuller pregou aqui, se não me engano, domingo à tarde, no livro de Juízes. Então, quem estava aqui vai lembrar da introdução que Dom Schuller fez desse livro. Para quem não estava, eu vou fazer um resumo. Esse livro conta a história de Israel num tempo onde Israel não tinha ainda os reis. Vocês já devem ter ouvido falar de Saul, de Davi, de Salomão, os grandes reis de Israel. Não tinha chegado nesse tempo ainda. Já tinha passado o tempo dos grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E aí, depois de Moisés, Deus levantou Josué para entrar na terra prometida. E depois de Josué, então, não havia mais patriarcas e ainda não havia rei. O povo já estava na terra prometida, mas não havia uma instituição, um governo institucionalizado. Nem de um patriarca, nem de um rei, nem de nenhuma forma de governo. Então Israel era dividido em 12 tribos, e essas tribos elas conviviam sem um governo institucionalizado. E o que aconteceu, esse período dura 300 anos, até que Samuel, que foi o último juiz, ele unge Saul como rei. Isso dura 300 anos e nesse tempo Deus levantou vários homens e mulheres para liderarem Israel. Vocês devem ter ouvido falar muito de Sansão. Sansão era um grande juiz que a gente lembra, Débora. E um deles é Gideão, dessa história que o reverendo Juninho leu para a gente. E eu quero refletir com vocês sobre essa história de Gideão, esse juiz que Deus levantou para liderar Israel durante um tempo. Nessa época havia um ciclo, e Dom Schuller explicou isso bem direitinho no domingo passado. O ciclo era literalmente um ciclo vicioso. O povo de Israel desobedecia a Deus, e quando desobedecia se afastava de Deus, e sofria ataque dos inimigos, sofria economicamente, sofria na área militar. E quando o povo sofria muito, porque estava longe de Deus, então o povo clamava. E quando o povo clamava, então Deus abençoava seu povo, levantava um homem ou uma mulher que liderava esse povo de volta à presença de Deus. Liderava esse povo de volta a um tempo de obediência, um tempo de aliança com Deus. Isso aconteceu muitas vezes, e isso parece muito comigo e com você.
Nós muitas vezes somos assim, quando está tudo bem, a gente não está nem aí para Deus. Mas aí, quando a gente desobedece, fica muito longe de Deus e acontecem muitos problemas. Aí a gente tende a voltar para perto de Deus. A gente tende a clamar quando acontece uma doença, quando acontece um desastre, quando acontece um grande problema. A gente então se ajoelha diante de Deus e clama. E Deus, muito misericordioso e gracioso, vem ao nosso encontro e abençoa a nossa vida. Então não tem muita diferença de como agia o povo de Israel para como, infelizmente, a gente age ainda hoje. Nesse caso específico, havia um povo, chamava os midianitas, e esse povo estava oprimindo Israel já havia 7 anos. Fazia 7 anos que esse povo não deixava Israel crescer, não deixava Israel habitar direito na terra. Toda a agricultura, tudo que era produzido, esses midianitas vinham e destruíam ou então roubavam tudo que havia no campo. E o povo de Israel estava quase passando fome porque não tinha manutenção. Os seus campos, tudo que era produzido era roubado ou destruído pelos midianitas. E isso já estava durando 7 anos. E aconteceu o que sempre acontecia. Eles clamavam ao Senhor. Clamaram ao Senhor, dizendo que não aguentavam mais essa opressão dos midianitas. E Deus enviou um profeta, Juninho leu. E esse profeta diz assim: olhe, lembrem que Deus foi o Deus que tirou vocês do Egito. Vocês estão esquecidos, mas Deus foi o Deus que enviou as 10 pragas lá com Moisés. Vocês estão esquecidos, mas foi esse Deus que passou vocês pelo Mar Vermelho. Vocês estão esquecidos, mas foi Deus que sustentou vocês durante 40 anos no deserto. E esse profeta começa a lembrar ao povo tudo o que Deus tinha feito por eles. E um dia estava lá Gideão escondendo a comida para os midianitas não roubarem, pegando o trigo que estava sendo produzido e escondendo nos lagares para quando os midianitas chegarem ter alguma coisa ainda para comer. E lhe aparece um anjo. E esse anjo diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. E o anjo depois diz assim: vai na tua força, sou eu que estou te enviando. E aí Gideão diz: mas quem sou eu? Eu sou o pobre, o menor da minha família. E aí Deus, através do anjo, responde: eu serei contigo e tu ferirás os midianitas. A primeira curiosidade desse relato é que o anjo diz homem valente para um homem que estava, na verdade, escondendo comida. Um homem que estava se escondendo do inimigo, um homem que não estava na batalha como valente, era um homem que estava perdido, um homem que estava desesperado. Mas parece que Gideão não prestou atenção muito nessa saudação, porque ele não faz nenhum comentário. O anjo chega, chama ele de homem valente, e ele não diz nada sobre esse assunto, mas ele diz alguma coisa que é chave. Preste bem atenção na resposta de Gideão para o anjo, que é chave nessa tarde. Diz assim: oi, se o Senhor é conosco, por que estamos sofrendo há 7 anos? O anjo apareceu para um homem chamado Gideão e diz a ele: homem valente, o Senhor é contigo. E a resposta desse homem para o anjo é: se o Senhor é comigo, é conosco, por que a gente está sofrendo por 7 anos? Recentemente eu fui no barbeiro ajeitar a barba. E a conversa no barbeiro era sobre Deus, sobre religião. Eu costumo ser discreto, fico mais ouvindo do que falando, por incrível que pareça. O povo que me conhece não acredita nisso, mas no barbeiro é verdade. Conversa de barbeiro eu não gosto. E estava lá no barbeiro e a conversa era essa. E a pergunta era, alguém estava fazendo assim para o barbeiro: mas Deus não pode existir. Porque se Deus existe, por que tanta fome? Por que tanta desigualdade? Por que tanta pobreza? Por que tanta maldade no mundo? E eu continuei ali caladinho, esperando essa conversa render. Mas esse é o questionamento de muitos de nós que estamos aqui hoje. E certamente é o questionamento de muitos daqueles que não estão aqui porque não creem. Como é que pode existir um Deus bondoso e amoroso se nós vivemos no meio de tanta desigualdade, tanto sofrimento, tanta pobreza? Mas a questão estava feita errado. Gideão perguntou para o anjo de maneira equivocada. Não era essa a pergunta que ele deveria ter feito. Ele perguntou se Deus é conosco porque a gente sofre, mas na verdade ele não estava perguntando. Por trás dessa pergunta há, na verdade, uma reclamação com Deus. Ele não estava perguntando se Deus é conosco
por que é que nós sofremos. Ele estava reclamando, tanto é que na continuação do texto, o reverendo Juninho leu, ele diz assim: o Senhor nos abandonou. Forte isso, mas foi exatamente isso que ele disse. O Senhor nos abandonou. Por trás dessa pergunta, na verdade, havia uma murmuração, havia uma queixa, havia uma reclamação. Mas se os irmãos prestaram bem atenção na leitura que o reverendo Juninho fez desse texto, no versículo 1 do capítulo 6 de Juízes, que foi lido, o primeiro versículo, essa história começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É assim que começa o texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. O povo de Israel estava desobediente. Agora imagine que Gideão, que era do povo de Israel e que era desobediente, na verdade estava fazendo pergunta a Deus por que Deus estava desamparando eles. Os olhos de Gideão, do povo de Israel, e muitas vezes os seus olhos e os meus olhos, são postos em Deus e não em nós mesmos, e a gente pergunta por que é que Deus está fazendo isso, ou por que é que Deus não está fazendo qualquer coisa, quando na verdade os nossos olhos deviam voltar-se para nós mesmos e dizer, por que nós somos tão desobedientes? Você nota que o povo era desobediente e Gideão estava reclamando de Deus. Talvez a pergunta certa que Gideão tivesse que fazer naquele dia é: como é que o Senhor não nos aniquilou ainda da terra? Porque nós somos um povo tão idólatra. O Senhor nos abençoa, e logo depois que o Senhor nos abençoa, a gente vai atrás de outros deuses. O Senhor dá as pragas e atravessa o mar vermelho, e a gente faz bezerro de ouro. Talvez essa fosse a pergunta que Gideão devesse fazer. Ou hoje eu e você, talvez a gente deve fazer assim: por que é que a gente está vivo e não foi aniquilado ainda, considerando que nós todos que estamos aqui somos tão pecadores? Essa talvez fosse uma pergunta mais fácil de fazer, ou mais justa de ser feita. Mas Gideão achava que Deus estava à disposição dele. E nós muitas vezes achamos que Deus está à nossa disposição para cuidar dos nossos caprichos, mesmo sendo quem somos. Muitas vezes eu e você, ainda que a gente não faça isso declaradamente, mas muitas vezes inconscientemente, a gente pergunta a Deus como Gideão perguntava: como é que o milagre ainda não aconteceu na minha vida? Como é que ainda aquela cura que eu quero tanto não aconteceu? Como é que eu ainda estou solteira? Como é que aquilo que eu sonho tanto não aconteceu? Ou então a gente pergunta algo mais comunitário: por que é que tem tanta pobreza? Ou por que é que tem tanta maldade? E a gente diz no nosso coração: certamente Deus tem nos abandonado. Mas os irmãos têm que entender que Deus não tem poder para nos servir. É o contrário. Nós é que servimos a um Deus todo-poderoso. Na nossa relação com Deus não há de haver nenhum tipo de barganha de nenhum lado. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, e nem Ele nos recompensa pelo que nós merecemos. O nome disso é misericórdia. Nós merecíamos morte e Ele não nos dá morte. Nós somos pecadores e merecíamos o inferno e Ele não nos dá o inferno. O nome disso é misericórdia. Pelo contrário, Ele nos abençoa mesmo sem nós merecermos, e o nome disso é graça, favor imerecido. Ele nos dá mesmo sem a gente merecer, e foi exatamente o que Ele fez com Gideão, e foi exatamente o que Ele fez com o povo de Israel naquela época. Nós o adoramos independentemente das circunstâncias, com 7 anos de opressão, ou ainda que nada que a gente queira aconteça, ainda assim nós o adoramos. Amém? O poder de Deus, muitas vezes, eu quero para que Ele me sirva. No sentido de que eu quero um Deus todo-poderoso, eu quero um Deus onipotente, eu quero servir a um Deus bom e maravilhoso, mas Ele tem que fazer o que eu quero. Quando Ele não faz o que eu quero, ou quando Ele demora a fazer o que eu quero, eu murmuro. Eu reclamo: aonde está Deus? Ainda, eu repito, que isso não seja dito com todas as palavras nas nossas orações, mas é dito com as nossas atitudes. A gente cansa: não vou mais no culto, não vou mais na igreja, não vou mais ler a palavra, não quero me aproximar de Deus, porque até quando eu vou viver isso? Nós colocamos a culpa do nosso relacionamento quebrado no Senhor. E o pior, tem gente que coloca Deus na parede. Tem gente que quer controlar Deus de tal maneira que começa a orar declarando: eu declaro, eu decreto, eu cobro a Deus que faça as coisas, restitui, eu quero de volta o que é meu. Já viram isso?
Mas como é que funciona isso? Se o soberano é Ele, o poderoso é Ele, e eu devo servi-lo independente das circunstâncias, adorá-lo independente das circunstâncias, ou como o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas a gente não tem esse costume. Nosso costume é querer controlar Deus, é querer dizer o que Deus tem que fazer no tempo que a gente quer, e não deve ser assim. Mas no meio da nossa desobediência, da minha e da sua, Deus sempre manda um profeta, e esse profeta começa a lembrar que Deus é Deus, e que nós somos falhos, e foi isso que ele fez com Gideão, e disse a Gideão e ao povo todo: olhe, foi eu, o Senhor, que trouxe vocês para essa terra fértil. E aí Gideão acusa Deus: você tem nos desamparado. Mas Deus não respondeu a essa acusação. Se você olhar bem o texto, reler o texto depois de Juízes capítulo 6, você vai observar que Gideão acusa Deus e Deus não responde à acusação. Deus poderia ter dito a Gideão, e Deus poderia dizer a mim e a você que estamos aqui hoje uma série de coisas. Por exemplo, Deus poderia ter dito para Gideão, quando Gideão disse assim: tem nos abandonado. Deus poderia ter muito bem dito assim: oi, mas vocês foi que desobedeceram. Deus não poderia ter dito isso a ele? Como poderia dizer a mim e a vocês? Ou Deus poderia ter dito assim: ô povo de Israel, Gideão, o povo da Catedral da Trindade, eu não prometi a vocês uma vida de Facebook. Eu não prometi a vocês uma tranquilidade, vida de propaganda de margarina. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo de Jesus. Ele prometeu chegada certa, mas não caminho tranquilo. Ele poderia ter dito a Israel e a nós hoje: eu faço cair o sol e a chuva sobre justos e sobre injustos. Se você é crente ou descrente, santo ou iníquo, a vida segue com tudo que é bom e tudo que é ruim. Ele não poderia ter dito isso ao povo? Ele não poderia dizer a mim e a você isso? Ele poderia dizer para o povo da época, ele poderia dizer para mim e para você assim: mas meus irmãos, eu dei a vocês livre-arbítrio. Eu dei a vocês poder de decisão. A iniquidade, a desigualdade, a pobreza, por que vocês não resolvem? Por que vocês não saem desse banco para resolver o problema da desigualdade? Por que vocês não se levantam para resolver o problema da pobreza? Vocês têm livre-arbítrio para isso. Vocês foram incompetentes no mandato que eu dei a vocês. Vocês deveriam ter cuidado melhor da terra e do meio ambiente e vocês não fizeram. Deus não poderia ter dito isso. Deus poderia ter dito isso a Gideão, ao povo. Deus poderia dizer isso para mim e para você, e seria verdade. Tudo isso. Mas Deus não fez isso. Deus não passou na cara nada para Gideão, nem faz isso comigo e com você hoje. Ao invés de responder a Gideão, ele faz de conta que não houve essa acusação. Com a sua graça e misericórdia, ele faz de conta que não ouviu Gideão acusá-lo de ter abandonado o seu povo. E Deus diz assim: eu estou te enviando agora. Eu estou contigo. Eu não conheço você que está aqui, eu não sei o seu problema, mas eu sei que o Deus de Gideão é o mesmo que está aqui. E Ele pode dizer a você agora: eu estou contigo. E isso basta. Isto é suficiente. O fato, meus irmãos, é que Deus não tinha abandonado o seu povo. Deus nunca nos desamparará. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê e que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, Israel. Nunca Deus vai abandonar você. Deus vai desamparar você. Muito menos Ele está barganhando com você. Ele está pronto para te lembrar todas as bênçãos que Ele fez na tua vida esse tempo todo, no tempo dEle. O que você precisa é clamar, feito o povo de Israel fez. Começou a clamar, e quando o povo de Israel começou a clamar, Deus veio para abençoar. Você pode clamar hoje à tarde? Você não precisa esperar 7 anos para clamar. Você não precisa esperar 7 anos de desobediência para clamar pela presença de Deus. Mas a história de Gideão continua. Nós não lemos, mas eu quero contar para vocês. A história de Gideão continua, e Deus tinha dito agora que estava enviando ele, que estava com ele, mas aquele homem valente quis correr. Vê só, ele reclamou de Deus, reclamou que Deus tinha abandonado o povo. Quando Deus diz: eu estou com você, eu não abandonei com você, vá que você vai ferir os midianitas. Ele quis correr. Ele disse: não é comigo não. Ele disse: não, mas eu sou o menor, eu sou o mais pobre.
A minha família é a mais pobre da minha tribo e eu sou o menor da minha família. Ele fez igual a Moisés, que quando Deus comissionou também disse, não, mas eu sou gago. Impressionante como a gente acha que tem a ver com a nossa qualidade, né? Deus nos chama e a gente acha que tem a ver com algo que a gente tem de bom para oferecer. Mas não é assim. O pregador diz aqui do púlpito assim, Deus está com você, vá em frente. E aí o povo está aí sentado e pensa assim, não, mas eu só estou visitando aqui. Ou então, eu sou fraco na fé, estou começando. Ou então diz assim, eu sou tão pecador. Eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Ou eu sou tão pobre. Ou então, eu não tenho tempo. A gente fica fazendo, feito Gideão, feito Moisés, dizendo assim, não é comigo. Deus está dizendo, eu estou contigo. A gente estava reclamando de Deus. E ele diz, eu estou contigo. E a gente diz, não é comigo. Foi assim que aconteceu com Gideão. Não, eu sou o mais pobre. O fato é que Deus não buscava alguém grande aos olhos dos homens. A autoconfiança não era um pré-requisito e não é um pré-requisito que Deus tem. O pré-requisito que Deus tem para a gente é confiança nele. Não a autoconfiança. E muitos somos assim, a gente se esconde aí atrás dos bancos, relutantes em crer que Deus pode nos usar, apesar de quem somos, porque a gente só olha para as nossas fraquezas e a gente não vê que Deus aperfeiçoou o seu poder nas nossas fraquezas. E ao invés de olhar para o poder e a soberania de Deus, a gente olha para quem a gente é. Mas o fato, para continuar a história, é que Gideão, depois de receber esse mandato de Deus, eu estou contigo, ele junta um exército para lutar contra os midianitas. Mas antes de ir para a luta, ele pede a Deus um sinal. Essa história é muito bacana. Ele não tinha muita coragem, embora o anjo tivesse dito que ele era um homem valente. E um anjo aparece, acontece tanta coisa que eu não estou podendo contar por causa do tempo. Eu animo vocês a ler todo o capítulo 6 de Juízes e 7. Mas o que é interessante é que quando chega na hora dele ir, ele diz, não, peraí, eu quero mais um sinal. Então eu vou dormir. E eu vou botar um pedacinho de lã do lado de fora. Passar a noite do lado de fora. Amanhã de manhã, no orvalho, eu vou ver. E se aquela lã estiver molhada e a terra estiver seca, vai ser um sinal de que Deus está mesmo comigo e de que a gente vai ganhar essa batalha. Então ele dorme. Quer dizer, dorme é um jeito de dizer, porque ele não deve ter dormido direito, é ansioso. E aí de manhã cedinho ele acorda e vai. E quando ele chega, a terra está toda seca. E aquele novelo de lã está todo molhado. E a Bíblia diz que quando ele esmagava, encheu uma taça de tanta água. Olha o sinal de Deus aí. E aquele homem creu? Creu nada. Ele é feito eu e tu. Difícil de crer. Ele disse, não, eu quero outro sinal. Esse está pouco. Um anjo aparecer para mim é pouco. Esse sinal que eu pedi é pouco. Por quê? Porque é muito fácil da lã estar molhada. No orvalho, a terra está seca, é mais fácil. Lã é um negócio mais difícil de secar. Então eu fiz uma pergunta ruim para Deus. Eu pedi esse sinal errado. É claro que a lã ia ser mais fácil de ficar molhada. Então eu vou fazer o pedido o contrário. Agora vai ser assim, Deus, se o Senhor estiver comigo mesmo e for dar tudo certo, eu quero que no outro dia de manhã a terra esteja toda molhadinha, úmida e a lã seca. Aí é mais difícil. E passa a noite, eu não vou dizer que ele dormiu, porque eu não acredito que ele tenha dormido, mas passa a noite e quando ele chega de manhã, está a terra toda molhada e a lã seca. Você pensa que ele confiou no Senhor? Confiou não. Ele não conseguia dormir, mesmo depois do anjo aparecer, dele fazer isso tudo com a lã, indo e voltando de todo jeito. O homem não confiava de jeito nenhum. E ele teve outro sinal, que eu não vou contar agora porque não dá tempo. Mas ele desceu, foi até o arraial dos midianitas, ainda ouviu a conversa deles. Foi uma confusão, mas agora ele decidiu ir. Vamos embora. Ele foi para a luta. Eu não costumo pedir sinal a Deus assim, feito o Gideão fez, não. Para mim agora o sinal está dado, é a Bíblia, é Jesus. Antigamente tinha isso porque não tinha Bíblia, o povo pedia muito sinal a Deus. Agora eu peço para ser sinal de Deus na vida do povo. Amém? A gente tem que crer na palavra de Deus, mas isso era Antigo Testamento, o povo fazia essas coisas. E vamos para o final dessa história, que essa parte é emocionante. Chega Gideão e junta o exército. O exército tinha 32 mil pessoas. E o exército dos midianitas tinha mais de 100 mil pessoas. Então eu estou indo com pelo menos um terço dos exércitos do outro lado. Gideão provou a Deus muitas vezes, pediu sinal a Deus.
E depois de tudo, de muitos sinais, ele estava pronto. Agora nós vamos para a batalha. Mas quem não estava pronto era Deus. Deus disse, tu está pronto agora? Agora quem não está sou eu. Deus disse, se for com 32 mil contra 100 mil, vai amanhã dizer que foi uma vitória militar. Vai dizer que foi a estratégia de Israel. Vai dizer que de alguma forma Israel foi forte. 32 mil é muito para eu mostrar que essa batalha, quem está resolvendo sou eu. E aí Deus chega para Gideão e disse assim, eu quero que você pegue todo mundo que é tímido, todo mundo que é medroso e mande embora. Não quero aqui nesse exército. E Gideão diz isso, foram embora 22 mil pessoas. Dos 32, 22 mil disse, vou para a guerra de jeito nenhum e eu não vou nem rir, porque se eu estivesse lá eu era o primeiro a correr. E ficou 10 mil. 10 mil contra mais de 100 mil. 1/10 do exército de Israel, comparando com o exército dos midianitas. E Deus disse, é muito. Se ganhar com 10 mil, vão dizer que é na força do exército de Israel. Não vão dizer que sou eu que estou dando a vitória. E aí Deus diz assim, olha, leva esse povo para beber aqui no rio água. E todo mundo que se ajoelhar para beber no rio, eu não quero. Presta atenção somente naquele que beber água feito cachorro, lambendo assim. Pega a água, bota na boca e vai lambendo. Quem se ajoelhar e botar a boca no rio, eu não quero. E aí Gideão ficou ali, bota o povo tudinho para beber água. Nesse dia foram embora 7.700 pessoas. Só ficaram 300. E aí vai Gideão com os seus 300 contra um exército de 100 mil pessoas. E aí aparece mais uma noite. E a Bíblia diz que mais ou menos às 10 horas da noite, ele divide os 300 em 3 companhias de 100. Dá a cada um uma trombeta numa mão e na outra mão um cântaro. Um cântaro era um lugar onde você botava uma tocha para que ela não aparecesse, para ela ficar escondida. De noite, você escondia a tocha num cântaro. E cada um desses 300 tinha um cântaro e tinha uma trombeta. E ele disse que quando desse o sinal, Gideão desse o sinal, os 300 de onde tivessem divididos iriam quebrar o seu cântaro, iriam tocar a sua trombeta, iriam gritar pelo Senhor e por Gideão e iriam atacar os 100 mil. Olha só, 300 contra 100 mil. E aconteceu assim. Gideão, na hora certa, tocou a sua trombeta, quebrou o seu cântaro. Os 300 que estavam com ele tocaram a trombeta, quebraram seus cântaros, eram 10 horas da noite, o arraial dos midianitas estava ali, olharam para cima, quando viram aquelas tochas acesas, aquelas trombetas tocando, e o povo gritando pelo Senhor e por Gideão, eles se desbarataram. E eles se desesperaram, ou num bom nordestinês, eles se aperrearam, e eles começaram a se matar um ao outro. Um começou a matar o outro e começaram a fugir, desesperados. E esses 300 derrotaram esses 100 mil que se mataram entre si e fugiram. E Israel obteve a vitória e saiu da opressão dos midianitas que já durava 7 anos. Subjugaram esse inimigo que tanto importunou a Israel, através de um libertador improvável, não tão valente como o anjo tinha dito. E esse camarada Gideão governou Israel por 40 anos, um tempo de prosperidade. Tem gente aqui que ainda confia nos seus carros e nos seus cavalos, na sua competência, na sua inteligência, no seu dinheiro. E mesmo assim, se aperreia e se frustra. Mas quando Deus está na peleja, nós não temos nem que batalhar. O inimigo foge, o inimigo se autodestrói na nossa frente. Porque é assim que Deus faz as coisas. A grande questão que a gente precisa se fazer hoje é: será que as batalhas da nossa vida são mesmo do Senhor? Ou nós estamos travando batalhas que são nossas e que Deus não quer que a gente trave? Meus irmãos, eu sou um contador de história. Eu amo contar história. E eu conto as histórias da Bíblia animando vocês a se apaixonarem pela Bíblia, se apaixonarem pela palavra de Deus, animando vocês a chegarem em casa e terminarem essa história de Gideão, que tem tantos mais detalhes que eu não tive tempo de contar, querendo que vocês se apaixonem. Mas eu não conto a história de Gideão para vocês hoje. Eu estou contando, na verdade, a história de um Deus que não nos abandona. Eu estou contando a história de um Deus que é misericordioso e não dá a você o que você merece.
é um Deus que, ao contrário, dá a mim e a você o que nós não merecemos. É essa história que eu quero contar nessa tarde. Vocês lembram do barbeiro? Eu me meti naquela história. Não tinha como eu não me meter. E eu disse a ele: meu irmão, Deus é bom. Nós é que somos desobedientes. O mundo está com muita fome, muita desigualdade, desastres naturais. E tudo isso é consequência do nosso pecado. É consequência da nossa incompetência de cuidar da terra. E eu disse a ele: em canto nenhum Deus garantiu um caminho fácil. Ele garantiu chegada certa. Nós temos a nossa terra prometida, a nossa Nova Jerusalém, o céu, para onde eu e você vamos, porque Jesus vai nos buscar. Mas tem depressão ainda, tem câncer. E vem sobre crente e sobre descrente. E como diria nosso ministro louvor André Barreto, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. A questão aqui é como eu e você, nós vamos reagir a esses desertos da vida. É quando nós vamos reagir a algum tempo de opressão que a gente possa sofrer. A pergunta aqui é se eu e você vamos fazer feito Israel fez e vamos clamar a Deus, pedindo a intervenção divina. A questão aqui é se eu e você a gente vai parar de murmurar, parar de reclamar e começar a obedecer a voz de Deus. Começar a obedecer ao comando de Deus para a nossa vida. Querer crescer espiritualmente. Se a gente vai confiar mesmo em Deus, ou se a gente vai passar a vida da gente provando Deus, botando Deus à prova. Por último, eu quero dizer uma coisa a você. Eu estou acostumado a sentar aí nesse banco. Todo domingo eu sento aí. Não fique achando que essa palavra é para outra pessoa, não. Essa palavra é para você. Ah, eu queria que fulaninho estivesse aqui para ouvir. Depois você manda o link do YouTube para ele, mas agora é para você. Não seja feito Gideão dizendo, não é comigo não. Essa palavra não é para mim não. Essa palavra é para você. Seja qual for a desculpa que você esteja dando no seu coração, Deus está querendo falar é com você. Confie em Deus. Ao invés de pedir sinais a Deus, ao invés de ficar pedindo que Deus mova céu e terra, orvalho, chuva, para você saber da vontade de Deus, não precisa. A Bíblia já está dizendo qual é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você seja igual a Jesus. A vontade de Deus para você é que você sirva a Deus, para que você abandone os ídolos. Essa é a vontade de Deus para você. Ah, pastor, mas eu não sei se eu devo tomar essa decisão nesse emprego, nesse namoro, nessas coisas. Vá em frente. Vá em frente, está com medo de quê? Deus vai cuidar de você, seja qual for a consequência. Se a sua decisão estiver certa, Deus vai estar lá com você celebrando. Se a sua decisão estiver errada, Deus vai estar com você cuidando. Desde que você busque a Deus, desde que você queira ser parecido com Jesus, mas busque a Deus. Decida conhecer a revelação de Deus em Cristo, que é a palavra de Deus, e escolha as suas batalhas. Porque se você escolher batalhas de Deus, meus irmãos, eu vou terminar com isso. Se você escolher as suas batalhas, que sejam as batalhas do Senhor na sua vida, você não vai precisar guerrear. Se as batalhas que você decidir travar na sua vida foram as batalhas de Deus por você, você vai ouvir Deus dizer que está contigo e você não vai precisar levantar a sua arma. Deus vai resolver o seu problema. Deus vai resolver o que você não consegue resolver. Deus vai na frente fazendo o que você não tem força para fazer. Ou como diria Cassiano, ele vai na frente abrindo o caminho, tirando os espinhos. É exatamente isso que ele vai fazer. Se você resolver andar na história que Deus quer que você ande. Não posso dizer o mesmo se você quiser travar uma batalha que é você que quer travar. Para um objetivo que é o seu objetivo, não é de Deus, aí eu não posso dizer nada. Mas Deus é solidário com você. Se for uma batalha dele, você não vai precisar fazer nada. O seu inimigo vai fugir da sua frente. E você vai ter a vitória. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós cremos na tua presença aqui. Como nos dias de Gideão, o Senhor ainda está aqui. E o Senhor fala ao nosso coração e o Senhor está dizendo que está conosco. Mas diferentemente de Gideão, nessa tarde, nós queremos dizer ao Senhor que estamos aqui e confiamos na tua palavra. Não precisamos te pedir nenhum outro sinal, a não ser esse coração que está agora ardendo pela tua palavra.
Não precisamos de nenhum outro sinal, Senhor, a não ser esse sinal que nós estamos sentindo agora, que é o Espírito Santo movendo dentro de nós, pelas nossas veias. E mediante esse sentimento que temos do Teu Espírito, nós queremos dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-nos. Se a batalha é Tua, nós vamos. E o Senhor há de nos dar a vitória para a glória do Teu nome. Senhor, cura o Teu povo, cura a incredulidade do Teu povo, cura a desobediência do Teu povo. Faz um milagre nessa tarde, um milagre de restauração do relacionamento do Senhor conosco. Aquece o nosso coração para que a gente se relacione com intimidade contigo. Queremos te chamar de Pai e nos jogar no Teu colo. Queremos receber o carinho Teu. Senhor, quando a gente sair desse templo, a gente não quer se preocupar com batalha ou com guerra. A gente quer se preocupar em somente Te adorar e Te bendizer. Porque sabemos que ninguém nos resiste quando o Senhor está na frente. Ninguém intentará contra o Teu braço forte, ó Senhor. Porque Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus das nossas vidas. Senhor, nos dá ânimo pela Tua palavra, amor pela Tua palavra, vontade de conhecer o Teu propósito, para não estar precisando pedir sinal. Nos dá amor por Ti, nos dá paixão pela Tua obra, vontade de Te servir, vontade de Te bendizer. Faz essa obra que homem nenhum consegue fazer nessa tarde, algo que é do Teu Espírito para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém.